Com a gente aqui o médico cardiologista, doutor José Leitão. Doutor, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Vamos tomar café? Vamos. Bora, né? Doutor, eu já vi falar a vida inteira a história do sal, né? Excesso pode trazer problema. Mas assim, lhe confesso que fiquei surpreso ao saber que consumir também pouco sódio, pouco sal, também pode ser prejudicial. Por que isso acontece? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Na verdade, estudos mostram, isso foi um estudo recente agora de 2019, que uma ingesta abaixo de 2 gramas por dia de sódio, ou seja, 5 gramas de sal, é tão prejudicial quanto uma ingesta em excesso. A gente já sabia que o excesso de sódio, o excesso de sal, aumenta a pressão alta e aumenta o risco cardiovascular. Mas esse trabalho foi inovador, porque mostrou justamente que a falta do sódio também gera problemas não só no coração, mas em todo o organismo. Transformando isso na prática, isso seria o quê? Uma colher de chá, 2? Exatamente. Normalmente a gente indica para pessoas, hipertensas ou não, ingerirem no máximo 5 gramas de sal, que dá mais ou menos 2 gramas de sódio, ou seja, uma colherzinha de chá. Então a gente sabe que abaixo disso, interessante. E também nos pacientes que já têm problema no coração, ainda aumenta muito mais esse risco, aumentando a mortalidade em torno de 80%. A gente está vendo aí imagens, né? A gente vai lá no restaurante, a comida está um pouco insossa, aí você pede lá o sal e vai polvilhando, né? Isso é um risco grande, né? O que é que o sal faz, né? O excesso desse sódio faz no nosso organismo. Falando a respeito do excesso, a gente sabe que o sódio ele aumenta os níveis pressóricos, aumenta a pressão arterial e também aumenta a retenção hídrica, ou seja, você fica com mais volume na corrente sanguínea, aumentando assim o risco do paciente ter um AVC, aumentando assim o risco do paciente ter um infarto. Claro que isso não é de forma rápida, isso é o uso contínuo do sal em excesso. Ao longo da vida, né? Exatamente. Você vai com esse excesso, frituras que exigem sal, batata frita, não sei o quê. Doutor, os sintomas, tipo se eu já passei a vida inteira ouvindo essa história, o excesso de sal te traz problema. De repente, eu adoto o contrário, né? Eu tô lá no zero sal, né? Vou devagarzinho ou quase zero ingestão do sal e do sódio. O que é que eu começo a sentir? Que sintomas acendem esse sinal de alerta? É muito comum nos pacientes idosos que possuem um sódio baixo apresentar hipotensão, lipotímia. O que é a lipotímia? É o paciente ficar tonto, é como se ele fosse desmaiar. Além disso, ele apresenta algumas alterações neurológicas também. Claro que são pacientes que já têm algumas doenças associadas, mas o sódio baixo leva, por exemplo, até um quadro convulsivo. Claro que isso é um sódio muito, muito baixo, mas essa perda do sódio, principalmente nesses pacientes idosos, a gente precisa tomar cuidado. Como a gente falou bem, a baixa ingesta de sódio é tão prejudicial quanto o excesso. E a gente vê muito pouco falar sobre isso, por isso que a gente trouxe o senhor para cá. E qual seria então uma recomendação? O primeiro sintoma, e o mais claro, evidente, seria essa sensação de tontura, você ficar mal? Exatamente, porque o sódio está intimamente relacionado ao controle da pressão arterial. Além disso, o sódio também está relacionado à atividade elétrica do cérebro. Então a gente precisa ter uma dieta adequada, ou seja, em torno de 5 a 15 gramas de sal, que dá em torno de mais ou menos de 2 a 8 gramas de sódio por dia. A gente começa a sentir esses problemas a partir de que idade, né? Só na idade avançada ou ao longo da vida você pode, pela ingesta, como você falou, pouco de sal, já apresentar algum problema, alguma complicação? Com certeza. Desde os adolescentes ou até mesmo na pré-adolescência, a gente sabe que o excesso de sódio acarreta em um aumento do risco cardiovascular durante a vida do paciente. A gente sabe que o sódio ele está em vários alimentos, como a gente falou muito bem, principalmente esses alimentos industrializados que possuem conservantes. Por isso que é muito mais comum o excesso do sódio do que a falta. E esses enlatados e embutidos têm uma carga absurda de sódio que, assim, a gente vê ninguém em nenhuma área da saúde recomendar o consumo. Né? Exatamente. O refrigerante também possui um excesso de sódio, principalmente o refrigerante Diet Light, ele tem muito sódio, então a gente precisa tomar esse cuidado também, não só com os alimentos salgados, isso é interessante, porque normalmente a gente associa sódio sempre ao sal. E não é, né? Tá, também exatamente. Lá, no docinho, lá, o biscoito recheado também tem lá a sua quantidade de sódio. O biscoito de água e sal é um dos principais, digamos assim, alimentos que tem uma concentração alta de sódio também. Então, é um meio termo, um equilíbrio tão falado da vida. Exatamente. Nem muito, nem tão pouco.
Exatamente. É andar lá naquela linha tênue. É difícil, mas... É difícil, é possível. com certeza. É possível sim. Porque a gente sabe que o sódio, como a gente vinha conversando antes, ele não está relacionado apenas à pressão, ele também está relacionado à atividade elétrica do cérebro, assim como também a regulação hormonal. Então, por isso, a importância do equilíbrio, nem mais, nem menos. O rim também pode ser afetado? Com certeza. Com o mínimo de sal ou com o máximo de sal? Principalmente com o máximo de sódio. Outro dado interessante também, uma medicação muito comum que é a hidroclorotiazida, muitos hipertensos fazem uso, esses pacientes idosos ele pode ter uma perda excessiva de sódio, fazendo com que ele tenha um sódio baixo e aumentando assim também o risco cardiovascular. Valeu. Doutor José Leitão, muito obrigado e até a próxima. Volta aqui para a gente tomar café mais vezes, tá? Um abraço, com certeza. Abraço para o senhor, muito obrigado pela entrevista.